Quero trazer uma palavra aqui para esclarecer um assunto, um tema que ele é interpretado erroneamente por muitas pessoas. Isso é uma questão doutrinária. Quero falar sobre o dízimo. A pedido de pessoas para falar sobre este assunto, eu estou aqui pronto para trazer uma reflexão, uma palavra, uma mensagem sobre este assunto e dizendo aos telespectadores que eu vou pregar aquilo que eu interpreto, aquilo que eu entendo sobre o assunto referente ao dízimo, e é uma questão doutrinária, naquilo que eu creio, que eu acredito, naquilo que o meu ministério acredita, aquilo que eu prego. Bem, quero fazer uma leitura aqui com vocês, no capítulo 7 de Hebreus, o versículo de número 8, diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E no versículo 4 do mesmo capítulo 7 diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então, deixa já aqui frisar para vocês o seguinte: nós aprendemos aqui algumas lições, principalmente o segundo versículo. O segundo versículo fala sobre a entrega de Abraão, a entrega do seu dízimo a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Aí nós estudamos isso na tipologia. E aí nós vamos verificar o seguinte, que ele entregou o dízimo a ele. Então, um grande esclarecimento que há aqui: o dízimo que ele entregou a Melquisedeque não foi na lei, foi antes da lei. A lei foi instituída no Antigo Testamento também, mas a partir de Êxodo. No Antigo Testamento, em Gênesis, que é o início, vemos aqui, pela fé, Abraão dando o dízimo, que era dízimo é a 10ª parte daquilo que eu ganho da minha renda. E ele deu a Melquisedeque, que era um tipo de Jesus na época. Então, aqui está a primeira lição. O dízimo, ele foi instituído pela fé no Antigo Testamento, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Então, pela fé, o dízimo já estava ali instituído. Ele foi colocado na lei a partir de Moisés, mas já existia. Então, tem gente que diz, o dízimo foi na lei. Aliás, o dízimo foi na lei e foi antes da lei. Certo? Então, aqui está essa primeira lição que nós temos que aprender. A segunda lição que nós aprendemos aqui, que muita gente disse que não pode dar o dízimo mais, está aqui no versículo 8, que foi o primeiro versículo que eu li. Eu só inverti. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Provavelmente quem escreveu essa carta, segundo historiadores, foi Paulo. Então, Jesus, ele motivou as pessoas a dizimar. Ele falou sobre isso, que os fariseus, os escribas, davam o dízimo da hortelã. E aqui nós estamos vendo o escritor aos Hebreus dizendo que os homens mortais recebem o dízimo. Os homens mortais recebem o dízimo. Então, hoje ainda se pode sim dar o dízimo. Isso é uma questão doutrinária. Se você é uma pessoa que tem um ministério que não acredita nisso, você não está em maldição. Eu só estou falando aqui uma questão doutrinária. Uma questão doutrinária. E a pessoa precisa assimilar isso aqui, para a pessoa poder entender. Tem que conhecer a Escritura Sagrada. Então aqui está essa segunda lição importante para a gente. E também falar para vocês o seguinte, aqui no livro de Provérbios, que depois de Salmos aqui, Provérbios 3, outra questão importante, que diz assim, capítulo 3, verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias de toda a renda. A pessoa vai fazer culto de primícia. E na verdade, primícia, primeiro, eu não tenho que dar resto para Deus. Eu tenho que tirar o primeiro. O primeiro é 10%. Devo tirar meus 10%
e entregar na casa de Deus. Naquele tempo se entregava na mão do sacerdote. Se for preciso, você faz isso, pode entregar na mão do sacerdote. Ou você pode entregar na igreja onde você congrega. Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, você entrega na mão do sacerdote ou entrega ali no altar da igreja. Então, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É o primeiro que eu tenho que entregar para o Senhor. É o primeiro. Aí no capítulo 3 de Malaquias, nós vamos ver o seguinte. Malaquias é o livro que é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 10 diz assim, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ora, eu falei assim, que o dízimo ele foi instituído por Deus antes da lei. Na lei, ele foi instituído, foi colocado, enxertado na lei. E aí ela vem vindo. Aí vamos ver agora, do final do período do Antigo Testamento, Malaquias vai falar com o povo, com as pessoas que faziam parte da nação de Deus, ali, que eles tinham parado de dizimar. E, segundo a lei de Moisés, os levitas, que não eram cantores somente, que hoje o pessoal diz que levita é aquele que canta, na verdade levita era praticamente um pastor. Os levitas da casa do Senhor tinham que receber esse dízimo, eles tinham que sobreviver com o dízimo, viver com o dízimo. E aí o que aconteceu? Eles pararam de fazer isso, as pessoas pararam de dizimar na casa de Deus e eles foram comprar campos, os levitas que eram os pastores foram comprar campos para poder plantar, poder sobreviver, que eles não estavam mais conseguindo sobreviver dos dízimos dos fiéis da igreja naquela época. Por isso, Malaquias vem impulsionar, vem falar com o povo de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus. Tem que trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tá bom? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Mantimento na minha casa. Quem faz parte da casa de Deus é o pastor. Olha, tem pastores que trabalham parcialmente na casa de Deus. E eu, particularmente, não concordo que um pastor que ele trabalha parcialmente na casa de Deus, ou seja, que ele tem um outro emprego, e que ele ganha até o suficiente para sustentar a família, ele não precisa receber. Mas um pastor, uma pessoa que trabalha integralmente na casa de Deus, eu concordo que essa pessoa, pastor William, concordo que essa pessoa deve receber, sim, o sustento pastoral. Tem nem chamar de salário, sustento pastoral. Isso até é uma coisa errônea que as pessoas falam de salário. E na verdade é sustento pastoral, eclesiasticamente falando. Então, eles tinham que receber esse sustento. Então, para você que às vezes não dizima, não vou dizimar porque o dia vai para a mão do pastor, o pastor faz parte para ter mantimento na casa de Deus, o pastor está ali, a família do pastor, o pastor prega, o pastor ora, o pastor gasta pelo menos 8 horas para preparar um sermão, para trazer a palavra à noite para as pessoas. O pastor busca por você. Então deixa o diabo encher a sua cabeça e colocar coisa na sua cabeça, e aí o que vai acontecer? Você fica até falando de um ungido, de uma ungida de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, para o povo trazer. O povo trazer. Você sabe que a igreja não tem ajuda governamental, não tem ajuda do governo. Quem ajuda a igreja são os fiéis, as pessoas que estão ali agregadas à família de Deus, elas que ajudam a igreja, com os seus dízimos e com as suas ofertas. E aí ele diz aqui, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tinha que levar o dízimo, eles estavam retendo o dízimo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a gente tem que entender aqui, não confundir dízimo com oferta. Tem gente que dá oferta dizendo que é dízimo, e não é. Dízimo é 10% da minha renda. Se você ganha R$1.000, você tem que tirar 10% de R$1.000. 90% é seu. É seu, 90%. 10% pela fé. Você tem que fazer isso pela fé, sem se escandalizar. É entregue na casa do tesouro, na casa de Deus. Você deve entregar o seu dízimo, tá bom? E a oferta, ela deve ser casada com dízimo se você decidir dar uma oferta. Mas nunca confunda dízimo com oferta. Outra coisa também,
Dízimo não salva ninguém. Dízimo é uma ação de Deus para abençoar o povo dele, para abençoar a pessoa que crê. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico ou não evangélico. A pessoa decide ser dizimista, receberá bênçãos materiais, bênçãos aqui na terra. Mas salvação só através do nome de Jesus, tá bom? Fica essa palavra no seu coração, quero lhe abençoar. E se inscreva no meu canal, deixe seu gostei aí, isso me ajuda muito. Estou anunciando o Evangelho. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que precisam ouvir um ensinamento como esse, tá bom? E que a gente possa sempre estar aqui somando. Ore por mim, abençoe minha família, abençoe o ministério, orando, ore por mim. Fica essa palavra no seu coração e seja um cristão em ação.